equivocada. Como é que você deixa de fora de uma relação, de uma cobrança de pênaltis, um Thiago Alagoano e um próprio Kellyton? Se foi isso, repito, eu acho que se equivocou muito o técnico do Asa. Toque de bola. Guimarães, não deu pro Asa. O Asa novamente tropeça na pré-Copa do Nordeste. Foi assim o ano passado, quando o time passou pelo primeiro mata, que foi contra o Ferroviário, e acabou tropeçando contra o Altos. Esse ano, o time passou pelo Sergipe, mas no jogo de hoje, que terminou agora há pouco, o Asa acabou caindo nos pênaltis para a equipe da Juazeirense. O detalhe é o seguinte: nós fazíamos uma projeção no toque de bola de ontem, falando mais ou menos o que a gente esperava do que seria o jogo. A gente sabia que tecnicamente não poderia ser um jogo de muita qualidade pelas condições do gramado, que o gramado oferecia para a prática do futebol. Esse era um ponto. Mas nós adiantávamos também que seria um jogo de muita entrega, um jogo de muita luta pela posse de bola, por ocupação de espaço, a questão da segunda bola. O adversário não poderia ter mais vontade do que o Asa para querer ganhar o jogo, para conseguir a sua classificação. Tudo isso nós falamos. E hoje o que nós vimos foi um Asa, de certa forma, abaixo do que a gente imaginava de que o time poderia render, mesmo entendendo essa questão do gramado, mas o gramado não poderia ser colocado como condição única ou para você não buscar a sua classificação. Até porque do outro lado, o adversário, apesar de jogar em casa, apesar de treinar no campo, mas é um adversário que também sente as dificuldades para se jogar. E o que nós vimos, principalmente no primeiro tempo, foi uma Juazeirense mais adaptada à condição ao campo do jogo e tentando fazer um jogo apoiado, colocando a bola no chão, criando algumas oportunidades, e o Asa sem fazer absolutamente nada. O Asa fazendo muito a ligação direta. A primeira boa jogada do Asa foi no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada pelo lado direito com o Paulinho, um cruzamento que quase que o Thiago Alagoano conseguia empurrar para os furos da rede. Mas foi um Asa muito abaixo no primeiro tempo do que a gente esperava, e a Juazeirense querendo mais o resultado e um pouco mais organizado em campo. No segundo tempo, o Asa voltou mal pro segundo tempo. A Juazeirense pressionou o Asa demorou a entrar no jogo, mas depois equilibrou mais um pouquinho a partida, mas sem criar, sem ter chances ofensivas. E o próprio time da Juazeirense no segundo tempo também não criou tantas oportunidades assim. O jogo chegou numa etapa no segundo tempo, que era o seguinte: olha, eu vou tentar sair pro jogo para fazer o gol. E se eu não fizer, se eu tomar o gol agora com 30 minutos do segundo tempo, a classificação vai embora. Mas o que chamou a atenção, eu até falava isso, que o Asa poderia levar proveito, levar vantagem no aspecto físico, porque foi um time que começou desde 18 de novembro, a Juazeirense começou há menos de 30 dias, seria o aspecto físico, mas nem isso, no meu modo de ver, o Asa na tarde de hoje, lá em solo baiano, conseguiu prevalecer para cima do adversário. A gente viu um adversário forte, um adversário bem fisicamente, e aí vieram as substituições. É aí onde eu quero me apegar, as substituições feitas pelo Ranieri, principalmente pelas saídas do Kellyton e do Thiago Alagoano. O Vitor, que daqui a pouquinho vai trazer informações, e eu estou muito curioso para saber qual a explicação que vai dar o técnico Ranieri para as saídas do Thiago Alagoano e também para o jogador Kellyton. Se os jogadores pediram para sair, aí é aquela tal coisa que a gente diz, são substituições forçadas. Os jogadores chegam e falam: professor, chegou meu limite, não dá mais, me tira, coloca outro. Aí o técnico é obrigado a fazer isso. Mas se os jogadores não fizeram isso, se eles não disseram isso pro técnico, foi uma opção técnica, ou então, no entendimento do treinador, eles estavam cansados, aí, na minha opinião, foram duas substituições equivocadas do técnico do Asa. Porque como é que você tem o seu principal jogador, a principal contratação, um cara que é muito experiente, um cara acostumado a esse tipo de decisão, e você não mantém, mesmo cansado, porque não era só o Thiago, não era somente o Kellyton, os dois que estavam cansados naquela altura do jogo, todo mundo já estava cansado. Todo mundo já estava com combustível abaixo do meio do tanque, como a gente diz. E aí você entende que os jogadores estavam cansados e você perde dois jogadores de uma qualidade dessa para cobranças dos pênaltis. Então, sinceramente, se foi uma opção técnica do Ranieri, mesmo ele entendendo que os jogadores estavam cansados, no meu modo de ver, é uma atitude extremamente equivocada.
Como é que você deixa de fora de uma relação, de uma cobrança de pênaltis, um Thiago Alagoano e um próprio Kellyton? Se foi isso, repito, eu acho que se equivocou muito o técnico do Asa. Agora, repito, se os jogadores chegaram até ele e disseram, eu não aguento mais, mentira, aí o técnico não pode fazer nada, porque são seres humanos, os caras dizem que eles falam, não, já cheguei no limite, então o técnico não tem o que fazer. Mas se não foi, na minha concepção, o Ranieri também foi muito mal nas substituições. Mas o fato é que a Juazeirense foi mais eficiente na cobrança dos pênaltis, o Asa foi incompetente, porque não pode você, numa decisão, você perder 3 pênaltis consecutivos. E pênalti não é loteria. Pênalti é treinamento, pênalti é concentração, pênalti é o emocional, pênalti é o físico, e o Asa teve a classificação nas mãos, mas infelizmente acabou jogando fora. Agora é pensar novamente no Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, nessas duas competições, para tentar fazer calendário para o ano de 2026 e ver o que é que vai acontecer na Série D, Malandrinho. Muito bem, Vanderlei, de que forma você sofreu? Não, eu sofri de todas as formas. Você sofre não vendo um time que eu não vi o Asa incorporar um time vencedor, um time que queria realmente a vitória. O Asa não foi para campo assim. Foi o que eu vi aqui, né? O que eu assisti aqui. Não foi um time guerreiro, né? Um brigador, um time que estava lá na frente, brigando, chutando, agredindo o adversário. O Asa não foi assim. Eu vi a Juazeirense um pouco melhor do que o Asa, agredindo mais. Tem alguns jogadores do Juazeirense mais técnicos do que do Asa, jogadores que têm uma habilidade melhor, né? Para realmente realizar algumas jogadas boas. E infelizmente o jogo teria que ser no tempo normal. O Asa tinha que vencer no tempo normal, mas o Asa não incorporou isso, não estava jogando para isso. No segundo tempo voltou para onde? Voltou todo lá atrás. Como é que você quer ganhar jogo? Então o Asa voltou para ir para os pênaltis. Era isso a realidade, que o Asa foi para lá para ir? Inclusive eu usei um termo que o Asa tinha voltado esquisito. Exatamente. No segundo tempo. E nós estávamos aqui falando. E tem um detalhe. Muito esquisito. E tem um detalhe, Guima. Nós falamos ontem no programa, e eu acho que você vai se lembrar quando eu falei o seguinte: a gente falava muito, a gente mostrava as imagens do campo de jogo do Adalto Moraes. Sim. E eu dizia o seguinte: olha, a primeira dificuldade que o Asa vai ter é o adversário. Verdade. Primeira dificuldade. E se você analisar esse time da Juazeirense, se você analisar esse meio de campo da Juazeirense, por exemplo, esse Elivelto é muito bom jogador. Esse Eduardo também. Isso. Esse Bino, número 21. Bino, bom. Guilherme, da mesma forma. Esse Alexandro, número 7, que é a válvula de escape do time baiano. Jogador enjoado, jogador de velocidade, jogador que tem uma força muito grande para fazer a jogada individual do 1 contra 1. Então, a gente precisa valorizar também o jogo que fez a Juazeirense. Perfeito. E a eficiência que o time teve nos pênaltis. Me surpreendeu positivamente. E o Valdir Caldo de Cana perguntou agora: esse é o time que tá só 15 dias? Pelo menos a informação que se tem é que esse time começou a treinar dia 23 de dezembro. 23 de dezembro. Então tá fazendo a pré-temporada ainda. Exatamente. E aí contra um time que tá treinando jogou mais. Dia 18. Jogou mais que o Asa. Sim, correu, brigou, duelou, disputou mais do que o Asa. Quantas bolas o Asa chutou a gol? Nenhuma. O goleiro do Asa foi obrigado a fazer um defesaço. No primeiro tempo. É verdade. E eu não me lembro de defesa nenhuma do goleiro do... Não, a chance clara, real, que o Asa teve foi aquele cruzamento rasteiro do Paulinho. A bola passou no finalzinho do primeiro tempo. Que o Thiago Alagoano tentou chegar e depois o Carlos Henrique. Foi a melhor chance praticamente fora isso, única mais nada. Criada pelo Asa durante os 90 minutos. E como você falou durante o jogo, o gramado é ruim. Mas você não pode ser pior do que o gramado. Exato, tem hora que você tem que se adaptar ao gramado e tentar jogar. E a Juazeirense conseguiu fazer isso em alguns momentos da partida. E o Asa não conseguia, o Asa era só ligação direta. Aí fica complicado.